Olá, primeira coisa que eu queria dizer é agradecer que você está aqui assistindo, e se você está assistindo, você, desconfio, tem interesse em dramaturgia. Então, uma coisa que eu queria dizer é que essa videoaula, na verdade, não é uma aula, é uma partilha, é um modo de compartilhar experiências, dúvidas e um método, digamos assim. Um método que eu uso para escrever as minhas peças, para lidar com a dramaturgia. Esse método me ajudou muito. Eu vou falar sobre ele, é muito simples. Na verdade, eu estou chamando de método, mas é uma linha de pensamento, né, baseado em 3 autores. E me ajudou em que sentido? Me ajudou a organizar as ideias. Eu acho muito difícil falar, né, sobre dramaturgia nesse sentido de como escrever. Existem tantos meios de escrever quanto pessoas. Então são várias maneiras, cada um descobre a sua. O que eu vou contar aqui, o que eu vou partilhar aqui, é o jeito que eu entendo a dramaturgia, como eu entendi um jeito de escrever e como isso facilitou a minha vida. Essa videoaula, o nome dela é Dramaturgia para Crianças. Algumas pessoas podem confundir isso, né, como se fosse um método para ensinar crianças a escrever. Não é isso. É dramaturgia destinada a crianças, né, com foco na criança e no jovem. Existe diferença entre a dramaturgia que se conhece? No seu fundamento não existe diferença. Porque a dramaturgia para crianças ou a dramaturgia para adultos tem as mesmas dificuldades e as mesmas delícias, né, ali no seu âmago, digamos assim. É tão difícil escrever para crianças quanto é para adultos. É tão fácil escrever para crianças como é fácil escrever para adultos. Então não tem essa diferença. Onde eu acho que tem diferença, e que é notável isso, é na linguagem, no jeito de se comunicar, na escolha dos temas, talvez, se bem que todo tema pode ser tratado com criança. É como lidar com esse tema, né, como tentar se comunicar com a criança. Mas ali, no nível que fundamenta a dramaturgia, os problemas são os mesmos, né? Então não tem a mesma coisa de se fazer teatro para criança. Parece que isso é mais simples, é mais fácil. Não tem essa facilidade, né? É a mesma coisa, é o mesmo teatro, é a mesma escrita, né? Então estamos falando do mesmo universo de criação. Bom, o primeiro autor que eu queria falar e trazer aqui é Aristóteles, com a arte poética. Para mim foi sensacional descobrir Aristóteles, apesar dele ter nascido 380 anos antes de Cristo. Aristóteles foi um discípulo, foi aluno de Platão. No caso de Platão, posso até chamar de discípulo mesmo. E foi um dos primeiros a analisar o drama, a escrever sobre o drama. A gente está falando da Grécia clássica, onde o teatro era elevado a uma categoria sublime. Então a arte poética, um livrinho curtinho, aqui tem a arte retórica e a arte poética, mas a arte poética é isso aqui, é uma coisica de nada, e
sensacional. É muito legal porque me abriu, né, uma perspectiva assim gigante, do que ele entendeu, do que ele entendia, né, ali na estrutura do drama. Então ele fala de coisas fundamentais. Então Aristóteles foi importantíssimo na minha formação. Foi um choque descobrir Aristóteles. Teria que ter estudado isso na escola, assim, comecei a pensar em fazer teatro, mas não aconteceu. Foi acontecer depois. Então ele fala de coisas que a gente já sabe, que a gente acompanha nas novelas. As novelas de televisão, parece que elas estão reproduzindo o que Aristóteles fala e estão mesmo. Né? Estão reproduzindo ali uma estrutura que é típica do drama, da dramaturgia. Então ele fala de unidade de ação. Eu não vou listar aqui tudo o que Aristóteles fala. Isso aqui, a função desse encontro, como eu já disse, é isso. É contar, e você pode buscar isso e ler a fonte, buscar na água pura do conhecimento, que é o próprio autor, o próprio Aristóteles. Mas eu vou falar algumas coisas assim que me marcaram muito. Foi entender as unidades de ação, por exemplo, né? Que uma história tem que ter essas unidades bem definidas. Que unidades de ação são essas? É o tempo, o lugar e o que está acontecendo, né? Essas unidades, elas dão uma liga para a história. Então, a unidade de tempo, de lugar e de ação, elas são importantíssimas para você conseguir cooptar o seu espectador, o seu leitor, né? Para ele entrar nesse ambiente da história e acreditar. E tudo isso ser verossímil, né? A história, os fatos da história serem verossímeis. A verossimilhança também é outro ponto importante para Aristóteles, né? As coisas que acontecem dentro das suas unidades, as coisas que acontecem, os fatos que acontecem numa história precisam ser verossímeis. A gente precisa acreditar que aquilo é possível de acontecer. Não interessa onde, pode ser em Marte. Então, o que acontece, onde aquilo acontece e quem faz aquilo acontecer é importantíssimo, né? É o que, o onde e o quem de Aristóteles. Então, falando do quem age, são os personagens, né? Outra coisa que foi importante é saber que esses personagens, os caracteres, né, que Aristóteles fala, esses personagens, qual é o caráter desses personagens? Como eles são? Antes de começar a escrever sobre eles, é bom a gente saber disso. Qual é a característica deles ali? E uma coisa que ele fala na poética é que esses personagens não podem... Seria interessante que eles não fossem completamente bons, nem completamente maus. Que eles tivessem nuances, né? Que eles tivessem... Nem todo mundo é completamente... Ele tem que ter a falha trágica. O herói, um personagem muito bom, o herói grego, tem a sua falha trágica, que é o que faz ele, né, colocar em ação todas as suas melhores e piores características. Isso cria identificação com o espectador, com o leitor. Eu me vejo nesses personagens. Eu não estou vendo um personagem completamente bom, porque é muito difícil isso. Um deus indiano talvez seja completamente bom, mas mesmo assim tem as suas falhas de caráter. E são essas falhas de caráter que humanizam o personagem. Então, essa humanização dos personagens e para criar a identificação do herói com a plateia, não só do herói, de qualquer personagem, é criar a identificação com o espectador. Né? Quando eu me identifico, quando eu consigo me ver ali, eu falo, isso mistura com a verossimilhança, né? Eu falo, isso é real, isso é possível, eu tenho um pouco disso também, então eu quero ver o que esse personagem vai fazer, como ele vai agir. E ele passando por dificuldades, eu me coloco também no lugar dele, ou passando por alegrias, eu também me coloco no lugar dele, para eu ter lá na frente a famosa catarse. É o momento catártico do personagem.
aonde ele me ensina emocionalmente alguma coisa, né? Então a catarse, esse momento catártico do personagem, é o momento mais importante do espetáculo, é onde, de um texto, é onde esse personagem consegue o maior nível de identificação com o espectador. Importantíssimo, né? Então todas essas peripécias, peripécia também é um outro termo que Aristóteles usa, né? As coisas que acontecem durante a peça, elas têm que estar interligadas e com uma função. Qual é a função? É contar aquela história. Então as coisas acontecem, você escolhe, o autor é Deus, o autor escolhe o que acontece. Então as coisas escolhidas, elas têm que ter uma função na história desse personagem, na trajetória desse personagem. Então, escolher ações que dialoguem com o tema principal da peça, isso é importantíssimo. Então, Aristóteles, além disso, tem várias outras coisas, né? Ele faz ali um resumo, faz quase um roteiro de como se escrever uma tragédia, um drama, né? Tá falando lá da Grécia, daquilo, mas você consegue fazer essa ponte para a peça que você está fazendo agora. Então, Aristóteles, Arte Poética, primeiro livro importantíssimo, do meu ponto de vista, para quem quer escrever com clareza, com domínio e com objetividade. O próximo autor que eu queria falar é Ítalo Calvino. Ítalo Calvino morreu em 85, italiano, pensador, escritor, romancista e crítico literário. Ele escreveu 6 propostas para o próximo milênio. É uma série de conferências que ele foi convidado em Harvard a dar, falando sobre as características e o que ele pensava sobre a escrita, para a literatura no milênio que começava, nos anos 2000. Ele não terminou a última, então ficou incompleta. Ele escreveu 5 e morreu antes de terminar a última. E são tópicos que também me ajudaram tanto. Então, esse livro do Ítalo Calvino, 6 propostas para o próximo milênio, foi também muito importante. Ele não é sobre teatro, não é sobre dramaturgia, é sobre literatura, mas não tem importância. Porque o que ele fala funciona, serve para quem quer escrever qualquer coisa. Então, as 6 propostas que ele lista no livro são leveza, rapidez, exatidão, visibilidade, multiplicidade e a última que não foi escrita, que é consistência. Então, se a gente pensar sobre essas 6 propostas e aplicar isso na nossa escrita, eu penso bastante sobre isso e tento aplicar, isso me ajuda muito. Me ajuda muito. Por exemplo, leveza, né? Uma escrita leve. Não estou falando de tema, não é o tema que tem que ser leve, ele não está falando disso. Ele está falando de uma escrita leve, de escrever com leveza. Isso é lindo, né? Se conseguir fazer isso. Rapidez. A rapidez também, ele está falando do ritmo, não está falando da velocidade, né? Está falando de uma escrita com ritmo. Então, a rapidez, ainda mais nos tempos atuais e cada vez mais, você não tem tempo a perder. Você precisa ter ritmo e envolver o seu leitor e o seu espectador com a sequência de ações. Exatidão, ser exato, preciso, escrever o necessário, né? Isso também é super necessário, né? Escrever o necessário é necessário hoje em dia, só o necessário, né? Visibilidade, o que eu entendo por visibilidade? É alguma coisa que você consiga, no caso da escrita ali, da dramaturgia, você consiga visualizar, né? Você lê uma frase e aquilo aparece na sua frente, como uma imagem de cinema. Esse poder que é intrínseco
né, o poder da visualização que está intrínseco na frase, né, isso é tão fundamental, né, você conseguir fazer isso na literatura, é isso, o leitor está lendo e está vendo a história. O mesmo se aplica no teatro. E o teatro ainda tem esse poder do 3D, que é uma escrita feita para ser representada em cena, para ser visualizada mesmo. Então a visibilidade aqui, você entender as características da visibilidade, lendo o livro do Calvino, claro. Você entender isso e conseguir aplicar minimamente ali na sua escrita pode ser um fator de grande importância. O outro, o quinto, é a multiplicidade. Eu entendo isso na literatura dramática como existe um tema e vários subtemas. Né? Você não está falando de uma única coisa, aquilo tem uma gama de desmembramentos gigantesco. Então a multiplicidade é muito importante. Ao mesmo tempo, você tem que lidar com a exatidão e a multiplicidade. Ser exato e múltiplo. Como fazer isso? Como? Tem que descobrir. E a última é a consistência, que ele acabou não escrevendo. Então é uma escrita que seja leve, rápida, com ritmo, que seja exata, que tenha visibilidade, que tenha o poder de criar a imagem na sua frente, que seja múltipla e que ao mesmo tempo seja consistente. Se não for consistente, não tem sentido fazer. Então, Ítalo Calvino, 6 propostas para o próximo milênio, uma obra fundamental para quem quer escrever literatura e teatro e quem quer escrever. Então eu aplico isso demais nos meus trabalhos, tento aplicar nos meus trabalhos. A Jornada do Escritor, do Christopher Vogler. Muito interessante esse livro também, é mais para roteiro de cinema, indicado mais para roteiristas de cinema, mas que não tem essas delimitações, né? Eu fico falando isso, mas não tem nada disso. Você pode misturar tudo e fazer a sua salada. Muito legal. Sim, chama Jornada do Escritor porque é, sim, baseado e tem como referência a Jornada do Herói. Foi importantíssimo para mim também conhecer isso, saber dessa jornada do herói. É uma coisa tão batida. Os filmes de Hollywood usam tanto isso, repetem isso à exaustão, repetem essa estrutura à exaustão, e ela é tão funcional, e ela dá tanta clareza para a história. Então saber que esse herói, o caminho que esse herói faz, né, e as provas pelas quais ele passa, né, essa jornada arquetípica que você pode colocar ali dentro do seu pequeno problema, dentro da sua pequena narrativa, isso funciona muito, porque a gente acaba, lá Aristóteles, se identificando demais com isso, porque todo mundo é o herói de si mesmo, o herói da sua própria vida. Então a gente passa por essa jornada diariamente, por uma pequena jornada diariamente. A gente encontra um mentor que nos ajuda, a gente ultrapassa portais, a gente ultrapassa problemas o tempo todo. Então a gente está sempre nessa descoberta, né, desse caminho da vida. Então quando você cria um texto dramático, é claro, ele tem que esse herói, o personagem principal, digamos assim, ele está passando por, entre aspas, problemas, né? Porque eu falo problemas, fica parecendo que a gente está só falando de coisas ruins, de coisas chatas. Pode ser uma história muito alegre, mas ele tem que resolver situações o tempo todo. Então ele tem personagens que ajudam a resolver essa situação, personagens que dificultam a resolver essa situação. Ele ultrapassa barreiras imaginárias, né? Supera desafios. Então o Christopher Vogler, na Jornada do Escritor, nomeia tudo isso, dá nome
a todos esses pontos. E isso é muito legal, você conseguir ter clareza na hora que você está escrevendo que este personagem é o mentor do personagem principal. Agora vai acontecer um problema aqui que ele tem que superar assim, assim, assim. Né? Agora ele vai ultrapassar aqui um portal e vai chegar num outro estágio de entendimento. Esses vários estágios da jornada do herói, quando são identificados, quando você consegue identificar na sua cabeça, você coloca isso com muito mais clareza no papel. Então, e ter essa clareza é muito bacana. Ter esse domínio, você coloca ali o seu texto, o seu roteiro, em vários tópicos e vai organizando. Você pode organizar, você fala, eu quero que isso aconteça primeiro, eu quero que este personagem venha aqui, eu quero que esta ação aconteça aqui, porque ela vai se desmembrar nesta outra e vai resultar ali no entendimento do herói lá na frente. Então, a jornada do herói tem muito a ver com Aristóteles. Né? Você consegue achar muitas identificações ali, muitas semelhanças, muitos cruzamentos com Aristóteles. Isso na própria narrativa, né? Contar uma história é isso, é você envolver o seu espectador, né, com vários fatos, com várias superações. Esse personagem principal passa por vários problemas, né, até que ele consegue ou resolver ou não resolver. Mesmo não resolvendo, é uma solução, existe uma solução ali implícita. Não é nada de novo, não é nenhuma invenção da roda. Isso é muito comum, mas é tão importante saber disso, é tão importante estudar e você conseguir identificar. E você começa a identificar isso nos filmes, em qualquer história, né? Até num conto de fadas, até em Chapeuzinho Vermelho. Né? Então, quando acontecem essas oficinas, eu uso mesmo o exemplo de Chapeuzinho Vermelho, a história de Chapeuzinho Vermelho, para falar desse caminho do herói, da jornada do herói, ou até para exemplificar Aristóteles. Então, recomendo muito a leitura da Jornada do Escritor, de Christopher Vogler. Bom, se você assistiu até aqui, obrigado, espero que tenha sido útil. Eu reconheço que é tudo muito rápido, são indicações de livros, vale a pena muito navegar por esses livros, mergulhar por esses ensinamentos. Eu recomendo. Eu acho que existem várias outras literaturas que podem te ajudar, mas eu acho que esses três são um ótimo começo para a gente entender aí, começar a dominar essa técnica da escrita. Obrigado.